Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai dar início à nossa primeira aula de antropologia. Então, antes de começar esse vídeo, eu só queria lembrar que na descrição desse vídeo a gente colocou aí o link para você ter acesso ao material que a gente utiliza aqui nessa pequena apresentação em PowerPoint, porque eu sei que enquanto eu falo a minha cara fica aparecendo aqui no meio do slide e eu não fiz um material adaptado, né, para minha cara ficar num canto, o conteúdo ficar no outro. Então, se você quiser acompanhar, eu sei que tem algumas pessoas que gostam de trabalhar os dois juntos, né, o vídeo e o PowerPoint, a leitura, as referências, as marcações que a gente deixa. Então, se você quiser, pode clicar no link e aí nesse link você vai poder baixar o arquivo e ir acompanhando junto com o vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Antropologia. Embora a palavra ela pareça estranha para algumas pessoas que não tiveram contato com essa disciplina da teologia ainda, eu gostaria de lembrar, antes de mais nada, que a antropologia não é uma disciplina da teologia em si, né? A etimologia da palavra, como está aí, né, vem de anthropos, homem, e logia, como a gente usa essa logia em tudo, estudo, razão, lógica. Então, falou logia, você está falando estudo daquela primeira coisa que vem na primeira parte da palavra. Então, estudo do homem, de uma maneira geral. E como eu disse, antropologia não é lá uma matéria específica da teologia. A questão é que aqui num pequeno curso de teologia a gente vai estudar, né, o homem à luz da Bíblia, o homem à luz de algumas linhas teológicas, de alguns raciocínios específicos com base na Bíblia. Né? Mas a antropologia ela não é algo, né, específico da teologia. Né? Não criaram a teologia sistemática e aí entre as matérias inventaram a antropologia. Não. A antropologia ela é do estudo das ciências naturais, como muitas outras disciplinas, tá bom? É por isso que, por exemplo, quando a gente fala de antropologia, a gente pode até dizer que existe uma visão para cada subdisciplina. Então, por exemplo, a antropologia de acordo com a visão teológica, a antropologia de acordo com a visão filosófica, a antropologia de acordo com a visão materialista, né? Então, isso seria o quê? Definições do homem de acordo com a teologia, definições do homem de acordo com a filosofia e por aí vai, tá? Então, a gente tem aqui esse primeiro slide, né, onde a gente deixou aí, né, que para a ciência antropológica o homem e praticamente, né, considerando a biologia aqui, é um ser vertebrado, bípede, da ordem de mamíferos e que evoluiu de pequenos primatas, que evoluiu de outros animais aí pré-históricos, que evoluiu de uma pequena célula, né, que saiu da água e por aí vai. Então aqui a gente pega uma linha de raciocínio mais biológica, levando em consideração o evolucionismo, tá bom? Então o que seria o homem para ciências biológicas? Nada mais do que um mamífero bem evoluído, né? Um animal vertebrado, então um bípede porque anda com duas pernas, né? E nada mais do que isso, dentro de uma visão aí puramente biológica. A gente deixou muito resumido aí, né? Até puxei um pouquinho da apostila que nós estamos usando, uma breve visão da psicologia, do materialismo, como a gente vai aqui só resumir. Porque, claro, né, a antropologia ela descreve o homem e na visão da psicologia de uma maneira muito mais ampla do que aquilo que a gente deixou aqui descrito. Né? A filosofia de igual modo e assim vai. Então a gente deixou aí a psicologia descreveria o homem como um ser dotado de emoções e capacidade para raciocinar. O materialismo, que seria aquela linha de pensamento que não enxerga nada além, né, daquilo que você pode apalpar, daquilo que você pode comprovar cientificamente, daquilo que você pode ver, ignorando completamente qualquer sentido de alma, de espírito, de qualquer coisa metafísica, né, encararia o homem como uma energia física sujeita a dissolução. Então, você é uma pequena matéria que evoluiu, né, que veio do acaso, em última instância, e vai se dissolver aí depois que você morrer. Seu corpo vai entrar
em decomposição, seus átomos, suas moléculas vão se dissolver em outros elementos, se tornando outros elementos, ao ponto em que você vai deixar de existir com muita facilidade. Na filosofia, perdão, eu vou pedir perdão mais vezes. A filosofia encara o homem como um ser pensante, né? Então, coloquei aqui capaz de desvendar mistérios em torno de sua origem, né? Mas quando a gente pensa em filosofia, a gente está pensando principalmente na capacidade de raciocínio, na capacidade de crítica, na capacidade de ter um desenvolvimento lógico e questionador acerca das coisas que lhe envolvem, das suas leis, daquilo que é certo ou errado. Então a filosofia enxerga o homem principalmente como esse ser pensante, tá? E aí a teologia, que é o nosso ponto de partida, vai enxergar o homem principalmente, né, como um ser criado por Deus, dotado de livre-arbítrio. Vai depender da linha, né? Um calvinismo supralapsariano já discordaria aqui desse livre-arbítrio, mas nas linhas que nós abordamos aqui, sim, com livre-arbítrio. Mas a maioria vai concordar que é composto por duas naturezas, uma material e outra espiritual. Então, a apostila que nós estamos trabalhando utiliza alguns idiomas, né, para rastrear essa palavra homem. Aqui a gente vai ficar só com o latim mesmo, homo ou humus aí, que traria uma ideia de nascido da terra. Não sou nenhum especialista em latim, tá? Aqui foi puramente Ctrl+C, Ctrl+V, pode ser questionado. A origem, Deus formou do pó da terra e soprou o Espírito em suas narinas. É muito legal usar esses dois textos, de Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, porque aqui você vai ver várias pregações, né, de alguns pastores ou outros estudos que aborda esses dois momentos da criação do homem, fazendo uma equivalência com a criação dos animais, das plantas, de uma maneira geral. Então, por exemplo, quando Deus quis criar os animais, quis criar as plantas, Deus disse haja, né? A própria luz, haja luz, né? E aí Deus foi observando a sua criação e viu que era bom. Já no caso do homem, não houve aí um haja, né? A Bíblia diz que Deus ele fez o homem do pó da terra. E o que o pessoal normalmente gosta de enfatizar em Gênesis capítulo 1 e no capítulo 2 é a utilização dos verbos asa ou asá e o verbo bara, bará, que seriam os verbos que fazer e o verbo criar, que teria aí um sentido fazer, que seria criar a partir de algo já feito, já criado, né? Então, o papel, o homem não cria do nada. Ele pega a celulose que já existe e através de um processo de produção cria o papel, né? Não se cria, por exemplo, uma barra de ferro do nada. Alguém vai extrair um minério de um local específico e através de um processo de produção vai ser feito a barra de ferro. Então isso só como exemplo de que algo que é feito a partir de outra coisa que já existe. Então o homem ele foi feito do pó da terra, aqui nesse sentido. E a gente já vai ler esses dois textos. E depois, quando a Bíblia fala sobre a criação do homem, a gente está falando sobre criar a partir do nada, né? Alguns pastores entendem isso como a criação da parte imaterial do homem, a sua alma ou o seu espírito. Deus sopra o espírito de vida nas narinas de Adão e a partir dali cria-se a alma, o espírito, né? Alguns vão dizer aonde fica a consciência de fato do ser humano. E isso Deus ele criou a partir do nada. Claro que como Deus soprou, né, muitos têm a ideia de que o homem já existia no interior de Deus e foi ali uma passagem, mas de qualquer forma a gente tem aí uma criação a partir do ponto zero. Então vamos pegar aí o Gênesis. Cadê? Gênesis primeiro.
a referência tá incorreta. Deixa eu ver se eu encontro aqui mais rapidinho. Era 26, acho que eu comi o 2. Então, e disse Deus, façamos o homem. Então, esse façamos aqui é o verbo que eu comentei, né? Deixa eu só apagar isso aqui para não confundir. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E aí depois esse outro verbo aqui, criou. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então seria mais referente àqueles que têm essa linha, né? Faria aí uma referência ao momento do sopro de vida nas narinas de Adão. Esse criou aqui e o façamos, Deus formando o homem do pó da terra. Deixa eu ver se a minha outra referência também não está errado. Gênesis 2. Essa está certinha. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, a associação entre o sopro de Deus e a criação de uma alma realmente está relacionada a esse ponto, tá? A Gênesis 2, versículo 7. Então, deixa eu voltar aqui. O homem ele é criado então em duas etapas e isso lhe confere uma dupla natureza. Parte material, para interagir com a terra, para interagir com tudo aquilo que foi criado, para interagir com a natureza que ele sustenta, com os animais, e uma parte espiritual, para interagir com Deus Espírito. E aí, as duas características, dupla natureza, material e espiritual, e o autor, do livro que nós estamos acompanhando, ele vai fazer uma sugestão, que essa natureza espiritual é quem lhe garantiria vida eterna se o homem não tivesse pecado. Bom, a gente tem um momento de foco aqui em relação à natureza, porque Deus ele cria o homem nesse seu sentido carnal, não vou usar aqui a palavra carnal porque já está associado ao pecado, nesse seu sentido material, físico, como um ser que não só se relaciona, mas que depende e que também tem deveres com a natureza. Hoje em dia nós temos muita teologia voltada para o cuidado do meio ambiente, para esse cuidado de responsabilidade, que faz uma referência muito forte a Adão sendo criado como um guardião da natureza, como sendo o local da onde ele tirava o seu sustento. Gênesis 2,15, vou aproveitar que a gente já estava aqui em Gênesis 2, está escrito: E tomou o Senhor Deus, dá um zoom aqui, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Então, guardar do quê? Quando a gente pensa em guardar, a gente pensa em proteger, em não deixar que invasores entrem, mas Adão vai proteger de quem se ele é o único homem da face da terra? Ele e a mulher viviam ali como únicos. O guardar aqui com certeza traz um sentido de cuidado. Ele vai lavrar, ele vai trabalhar ali para tirar o seu sustento, mesmo antes do pecado não seria um trabalho de ardor, mas seria um contato com a natureza, de maneira que a natureza ia lhe dar o seu sustento e Adão ia zelar por ela. Então foi o que a gente deixou descrito, a relação com a natureza é uma relação de interdependência, um depende do outro. A natureza não tem consciência, Adão é o homem designado por Deus para cuidar, enquanto a natureza fornece para Adão aquilo que ela precisa. E por que eu estou sendo tão repetitivo e gastando tanto tempo para falar na questão desse cuidado com a natureza? Porque a Terra sofreu as consequências da entrada do pecado,
e a Terra, como um todo, será alterada com ocasião da vinda de Cristo. A gente tem algumas profecias escatológicas, eu acho que eu posso até dizer, em Isaías, dizendo que no reino de Deus, né, a gente usa como uma profecia para se aplicar no reino de Deus. O menino vai meter a mão na cova do basilisco e da cobra e ele não vai lhe picar, né? O leão vai comer pó, ou seja, uma relação até com os animais mais nocivos, mais letais, vai ser possível quando o reino de Deus se instaurar. Então, mostra sim que a natureza será impactada, será modificada. Se a gente ler algumas partes de Apocalipse, vai mostrar, não sei se de maneira literal, né, o que João estava querendo dizer ali, se era um simbolismo, se era algo figurado, mas vai mostrar que o sol não mais existe porque Deus o ilumina, o mar já não existe. Então, você tem um impacto renovador de Deus na volta de Jesus na natureza, e você tem, antes disso, um impacto profundo do pecado na natureza. E eu não coloquei a referência, se não me engano, mas acho que está fácil aqui em Gênesis 3, no versículo 14. Então, o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda a fera, e mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, do pó comerás. Deixa eu ver aqui, eu acho que não é 14, deixa eu colocar, era o 17. Então, e Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então a gente vê que existe um efeito do pecado sobre a natureza, uma vez que, né, Adão permitiu que o pecado entrasse. Bom, ainda trabalhando um pouquinho o lado físico do homem, né, já que a gente falou que o homem tem essa dupla natureza, espiritual e física e material, vamos trabalhar um pouquinho mais essa material. Então a gente tem o homem material em contato com a natureza, uma natureza que ele deve guardar. Não é porque o pecado entrou e corrompeu que a gente perdeu essa responsabilidade de guardião do jardim, né? Mas a gente continua com essa responsabilidade. E agora vamos abordar alguns outros pontos que a Bíblia nos traz em relação à nossa natureza material, né? Física. A palavra carne, basar, vai aparecer 266 vezes no Antigo Testamento, né? E os sentidos normalmente é para apontar a parte física do homem, ou para enfatizar a natureza do homem, ou para mostrar como que ele é em relação a Deus, né? Para dizer que o homem é pó, para dizer que o homem vai voltar ao pó, né? Salomão dizendo, se eu não me engano, em Eclesiastes, o homem quando morre volta ao pó e o espírito volta a Deus que o fez. Então você tem sempre essa palavra carne sendo usada para apontar mesmo a parte material do homem. A alma, nephes ou nefes, e o espírito, ruá, aparecem aí 754 e 378 vezes no Antigo Testamento e se referem à essência do indivíduo. Aqui a gente não vai entrar agora num discurso muito grande em relação à tricotomia e dicotomia, né? A gente citou aqui alma e espírito, só para lembrar, né? Quem segue a tricotomia acredita que o homem tem 3 naturezas: alma, corpo, espírito. Para quem segue a dicotomia, acredita apenas no corpo e no espírito, ou no corpo e alma. O espírito e alma seria praticamente a mesma coisa. Essa linha da dicotomia, ela enfatiza principalmente o fato de que tem vários versículos bíblicos que apontam a alma e o espírito na mesma direção.
Então, o que é salvo, o que volta a Deus, o que é levado para o céu, aonde está a consciência? Uma hora a Bíblia diz que é a alma, usa uma expressão para dizer que é a alma, outra hora usa que é o espírito. Dando a entender que as duas coisas são extremamente íntimas e quase que indiscerníveis. Tão indiscerníveis que alguns vão ter a ideia que é a mesma coisa. E é um só. Quem é mais tendencioso para tricotomia acredita que alma e espírito são duas coisas distintas, né? E para isso você vai ter um versículo no Novo Testamento que diz que a palavra de Deus, né, é como uma espada de 2 gumes penetrantes para discernir a intenção do coração e entra até discernindo juntas e medulas. Eu não vou lembrar aqui o versículo inteiro, depois a gente pode até pesquisar para ver melhor. E alma e espírito. Vamos até pegar esse versículo, acho que vale a pena a gente fazer aqui até uma pausa para a gente, já que a gente parou para falar de dicotomia e tricotomia, fazer uma pesquisa aleatória aqui. Vamos ver se a gente acha esse versículo rapidinho. Hebreus 4:12. Então, melhor do que nas minhas palavras, aqui na própria Bíblia. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que juntas e medulas mentalidade, vamos dizer assim, percepção anatômica da época, né? Que juntas e medulas são duas coisas extremamente ligadas, íntimas, inseparáveis. E aí, até o ponto de dividir alma e espírito. Então, existe uns sinônimos aqui, duas expressões comparativas. Alma e espírito seriam também duas coisas extremamente unidas, né? Impossível de dividir. Ou seja, a ideia, para quem vai para a dicotomia, aqui o escritor está usando uma hipérbole. É impossível separar alma e espírito porque é uma coisa só. Ele está exaltando a palavra de Deus, mostrando que ela é tão cortante quanto uma espada que divide até aquilo que é indivisível, até aquilo que é impossível de dividir. Já quem vai para a tricotomia vai dizer, mas ainda que seja impossível de dividir, ainda que sejam duas coisas extremamente unidas, são duas coisas. São inseparáveis? São, mas são duas coisas, alma e espírito. Então, a tricotomia ela defende que existe um corpo, uma alma e um espírito, e esse é um dos versículos que a gente tem, né? Se a gente dissesse, mas no restante da Bíblia, o autor uma hora fala alma, outra hora fala espírito, porque cada um entendia de uma forma, né? Ou queria usar uma palavra diferente para cada ocasião, mas para se referir à mesma coisa. Mas aqui o autor está em um único versículo, em uma única situação, falando sobre as duas coisas como sendo coisas, embora ligadas, mas sendo coisas distintas, alma e espírito, certo? Então, aqui a gente citou essas duas palavras, mas depois a gente pode dar uma olhada com um pouco mais de calma nessa questão da dicotomia e da tricotomia. Falando um pouquinho ainda sobre essa questão da matéria, né, da carne, do corpo, a Bíblia ela tem praticamente o coração como sede de pensamentos e emoções. E é importante fazer essa distinção porque na atualidade a gente tem a mente, a cabeça como sede dos pensamentos, né? E o coração ainda como sede das emoções. Só que qual órgão do nosso corpo é responsável por cada coisa dentro da nossa mentalidade ou dentro de um sentido mais figurado, depende da nossa cultura, depende do conhecimento, né, de cada povo, de cada época. E quando a gente, às vezes, vai pegar uma mensagem bíblica para pregar, a gente, às vezes, tenta interpretar ela como se ela tivesse sido escrita hoje. Como se a pessoa que escreveu é alguém que acabou de escrever ali há 10 anos, 20 anos atrás, que pensa como eu, que trabalha a Bíblia como eu. Na verdade, não.
O cara está inserido em outra era, 2000 anos atrás, do outro lado do mundo, em outra cultura, e lá eles pensam órgãos de uma maneira diferente. Tanto é que aqui eu não estou citando só o coração, também estou citando os rins. Você tem versículos dentro da Bíblia que mostra os rins também como sede das emoções, né? E tanto em Provérbios como em Jeremias, o próprio salmista dizia que sentia picadas nos seus rins por conta do sofrimento. Então é interessante olhar que, embora a alma e o espírito seja muito utilizado no campo da razão, né? Embora a alma e o espírito é aquilo que vai voltar para Deus, é aquilo que se entende como o local onde está a consciência, né? Como a gente vê na parábola que Jesus conta do rico e Lázaro, né? Rico morreu, Lázaro morreu, o que aconteceu com o corpo? Se decompôs. Jesus não fala da ressurreição, mas a alma foi a alma de cada um foi para um canto. E lá não mostra Lázaro, né? Não mostra Lázaro dialogando, interagindo com ninguém. Mas o rico vai dialogar com Abraão, pedindo alívio, pedindo para voltar, para avisar os irmãos para não irem para o inferno também, dando a ideia de que a consciência, né, a capacidade de raciocínio estava na alma que saiu do corpo e foi levada ao inferno. Então, embora a alma, né, ou espírito, como preferir, esteja intimamente relacionado à questão da razão, a Bíblia mostra coração também como sendo um local onde ocorrem os pensamentos, né, as inquietações. Mas vamos dar uma olhadinha porque é curioso que a gente não fala muito sobre rins. Então, Provérbios 23:16. Deixa eu sair daqui um pouquinho e voltar para cá. Vou usar aqui. E eu espero que na pressa não tenha escrito errado. E exultarão os meus rins quando os teus lábios falarem coisas retas, né? Então, exultarão, né? Normalmente essa palavra vem muito acompanhada de alegria, né? De gritar de alegria, de entrar em euforia. Então, os meus rins vão gritar de alegria. Outro versículo, Jeremias 17:10. Deixa eu dar um Ctrl 0 aqui. E procurar Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, aqui você tem tanto o proverbiador Salomão. Se foi Salomão que escreveu Provérbios, ele escreveu em torno de 1000 anos ali antes de Cristo, né? Se não for realmente de uma escola aí do tempo pós-exílico, como alguns teólogos sugerem. E Jeremias, né, no tempo em que viveu, ele viveu ali em torno do ano 600 a 500 antes de Cristo. Então, tanto para um lado como para o outro, existe uma distância grande de tempo, e ambos ainda usavam rins como um local de sentimentos. O Senhor aqui ele esquadrinha o coração, ou seja, eu quero saber o que você está pensando, o que você está sentindo, eu provo os rins. Então, provar os rins para nós soa estranho, né? Provar os rins. Já me vem um negócio aqui de um médico fazendo um exame nos meus rins para ver se ele está funcionando, mas eu tenho certeza que não é isso que o profeta está falando aqui, né? Então, a gente tem aí esse uso. Em relação a pensamentos, eu acho que eu não preciso nem dar um pulo lá, porque quase todo mundo conhece 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Né? Aquilo que o olho não viu, né? Aquilo que o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração, é aquilo que Deus preparou para aqueles que os amam. Então, o olho não viu, ok, o ouvido não ouviu, beleza. Não subiu ao coração. Né? O que Paulo está dizendo? Aquilo que o homem nem imaginou é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É um versículo muito bonito, muito utilizado aí para nos dar uma esperança escatológica, uma esperança soteriológica de salvação, pensando aí
na nossa vida após a morte, pós-ressurreição, né? Após acontecer todas as coisas que tem que acontecer. Paulo está falando aquilo que ninguém imaginou que Deus tem preparado para quem o ama. Mas qual a expressão que ele utilizou? Aquilo que não subiu ao coração. Então, na nossa atualidade, século 21, aqui pra gente no Ocidente, dentro da nossa cultura, né? A gente não tem coração como sede de imaginações. A gente tem como um ponto da onde parte os nossos sentimentos, né? Nossas emoções. Então, é estranho, mas a Bíblia mostra coração, rins, aí como um local de emoções, de pensamentos, né? De ideias. Bom, Constituição. Eu deixei essa primeira frase aí em cima. Mesmo o homem é um ser com corpo, alma e espírito, por conta daquelas pessoas que, por influência de outras religiões, entendem que nós somos alma e habitamos dentro de um corpo. E que quando nós morremos, aí nós vamos ser de fato o que temos que ser. O gnosticismo dos primeiros séculos do cristianismo, eles entendiam que tudo que é matéria é ruim. O corpo é ruim, Jesus veio apenas em espírito, a terra é ruim, tudo que é material é ruim, né? E não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra que a pessoa ela é um só, com seu corpo, com sua alma, com seu espírito, né? Você não é um espírito habitando dentro de um corpo, que quando o corpo morrer você vai encarnar em outro corpo, ou que você vai ser plenamente feliz porque você não vai ter mais um corpo quando você morrer. Não, a Bíblia ela fala no ser humano como corpo, alma e espírito, tanto que fala-se sobre a necessidade da ressurreição do corpo. E aí a gente vai falar disso daqui a pouco. Bom, é meio óbvio, mas como o autor apontou uma certa doutrina que precisa ser comentada, então eu deixei aqui a perpetuação da raça que Deus deu aos homens. Seria igual ao dos animais, né, através do sexo, ao contrário da teoria da fecundação hominal, onde a ausência do pecado faria com que o homem evoluísse e essa evolução permitiria aquilo que eles chamam de fecundação bioplasmática. Seria mais ou menos assim: o homem não foi criado perfeito, o homem foi criado da maneira como ele é, na ausência do pecado ele ia evoluir e a sua evolução sem o pecado permitiria uma multiplicação, permitiria uma fecundação sem a necessidade do sexo, sem a necessidade de carne gerando carne. Seria como se você fosse vida e você pudesse criar vida sem a necessidade aí mesmo de uma relação sexual. A gente tem toda uma explicação na apostila que a gente utiliza, né, que fala até um pouquinho sobre a questão da fotografia Kirlian ou fotografia kirliana, que foi um tipo de fotografia descobrida acidentalmente no século XX, onde as pessoas conseguiam tirar fotos de gases ionizados, de vapor ionizado que saía do corpo das pessoas ou do corpo de plantas, e o estilo da foto fazia parecer que era uma foto da alma, uma foto da aura da pessoa. Eu deixei até aqui um pedacinho de um site, acho que o Blogmania, né? E aí tem aqui algumas imagens desse tipo de foto, tá? E aí começou a se ter uma discussão religiosa, né, se isso aqui era uma foto da alma, da aura das pessoas, se conseguiram agora desenvolver um jeito, né, de tirar esse tipo de foto. Deixa eu ver se tem mais aqui para cima. E fosse de homem, fosse de fungo ou de animal. E por ser um negócio bem louco, o pessoal aí começou a ter essas sugestões, né, o tipo de coisa que deu impulso para outras doutrinas mais espiritualistas. Mas eu não vou ficar muito tempo aqui nessa parte. A gente tem uma parte da apostila também para falar apenas sobre o corpo humano e algumas curiosidades que são bem interessantes, né? Como
Quantidade de ossos, né? Hoje em dia a gente sabe que a média de ossos do corpo humano é de 206, começam, né, em torno de 300 aí no bebezinho, porque os ossos eles vão crescendo e vão se juntando para formar um. Mais de 500 músculos, o coração ele é algo muito interessante, é um órgão que, se você for colocar na ponta do lápis tudo aquilo que ele faz em um dia ou durante a existência do corpo, você percebe a quantidade de peso que ele carrega, né? A quantidade de força que ele faz, quantos quilômetros ele faz o sangue circular dentro do corpo. Então, assim, vale a pena dar uma lida na apostila depois. O coração ele é uma máquina incrível. O corpo humano como um todo, ele é uma máquina incrível. Se você parar para pensar, você consegue passar a acreditar em Deus, fazer um incrédulo acreditar em Deus apenas com a observação básica daquilo que o corpo humano faz. Porque é impossível que tudo tenha vindo assim tão do acaso a ponto de gerar algo tão minimamente complexo, né? A ponto de pensar que eu tenho um aparelho fonador, né, que utiliza um músculo diafragma para expelir ar que sai numa vibração, numa determinada frequência, que chega a um outro órgão chamado ouvido, né? Vou colocar aqui ouvido, que capta exatamente a mesma frequência que sai aqui do meu aparelho fonador, pega essa onda mecânica, né, que são as vibrações que vão pelo ar, converte isso em impulso elétrico, manda para o cérebro e o cérebro discerne ali como voz. A mesma coisa acontece no olho, só que com ondas eletromagnéticas. Então, assim, dava para ficar falando só de física e de biologia aqui para entender o corpo humano, apenas para tentar descrever um pouquinho sobre o quão maravilhoso é a máquina que Deus fez. Tá? Mas depois a gente pode dar uma lidazinha na apostila e vocês veem um pouco com mais calma alguns desses detalhes. Corpo ou carne? São duas expressões usadas na Bíblia e alguns teólogos fazem muita diferença entre o que é um e o que é outro, né? Então, corpo, soma, carne, sarx. Essas são as duas expressões. Sempre é usado para se referir ao aspecto físico do homem e às vezes para se referir à humanidade, né? Então, todo homem ele é carne, né, diante de Deus. A Bíblia entende como o corpo como uma morada provisória. Você tem aí Jó 4,19, 2 Coríntios 5,1. E a partir do Novo Testamento, o corpo ele passa a ser encarado como santuário, como morada, como templo de Deus. Ao contrário daquilo que você não tinha no Antigo Testamento. Né? No Antigo Testamento, o santuário, o templo, era o tabernáculo que Moisés ergueu no deserto, era o templo de Salomão, que foi destruído pelos babilônios no ano 500 e pouco ali antes de Cristo, e reerguido por Esdras depois. Mas santuário como corpo você tem apenas a partir ali do Novo Testamento, né? Você tem aquela conversa entre Jesus e a mulher samaritana, tão conhecida, onde ela pergunta qual é o lugar certo da adoração, e o mestre fala que vai chegar um tempo em que a adoração não vai ser nem um canto nem outro, né? Talvez já predizendo a destruição do templo, mas principalmente a vinda do Espírito Santo sobre os cristãos, sobre os homens, que daria aí o início, né, daquilo que a gente chama de sacerdócio universal de todos os crentes e do homem como templo do Espírito Santo. Então, fora o corpo sendo encarado como templo do Espírito Santo, algo a ser guardado, né, você tem versículos da Bíblia dizendo que o homem ele precisa se santificar em tudo, corpo, alma e espírito. Você tem algumas expressões, como você tem a expressão carne, sendo relacionado extremamente ao pecado. Então, a gente tem uma chuva de versículos aqui que mostra o princípio da pecaminosidade como a carne, né? Os não regenerados vivem segundo a carne, na carne opera a morte, né? Então, parece que tudo que está relacionado ao pecado
é referente à carne. A gente poderia abrir em Romanos, capítulo 8, a gente poderia abrir aí em Gálatas, onde você tem os frutos do Espírito e os frutos da carne, mas isso acontece não porque a matéria que Deus criou seja ruim, mas porque o local onde o pecado reside é a carne. O local onde a tentação acontece é a carne. Se a gente parar para fazer um raciocínio rápido aqui, a prostituição, a lascívia, o desejo sexual desenfreado, ele acontece pela carne. Por quê? Porque o corpo humano tem hormônios, tem necessidades, e muitas vezes essas necessidades causam um vício, um desejo por prazer que sai do controle, e é aí que o pecado opera, né? É normal que o homem ele sinta raiva, mas às vezes a raiva que está na carne, no corpo físico da pessoa, ela sai do controle, que vira agressão, que vira homicídios, né? Então, quando a Bíblia fala que o pecado está na carne, é porque a manifestação de tudo aquilo que me afasta de Deus está no meu corpo, né? Seja na parte hormonal, né? Seja na parte metabólica. O meu corpo tem diversas coisas que me levam em direção ao pecado, né? Você pode ver que, dependendo como você está, por exemplo, fome, né? Tem pessoas que quando estão com fome são extremamente agressivas, desrespeitosas, principalmente com seus familiares, mas quando estão de barriga cheia isso não acontece. Então, a comida gera santidade? Não, mas a ausência dela gera uma irritação e por causa da irritação ela comete pecados. Nesse sentido, o pecado, a concupiscência está na carne, tá? Então, no corpo humano. Não que o corpo humano seja ruim, mas é onde o pecado acontece. Mas mostrando que a carne não é um lugar ruim, você tem alguns versículos, né? Como, por exemplo, a aliança de Deus com Abraão é na carne. Então, para a gente não fugir muito da Bíblia, vamos lá para Gênesis, já esqueci aqui, 17:13, que é o pacto aonde Deus, né, chama Abraão. E aí eu vou só grifar aqui, né? Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. Estará a minha aliança na vossa carne. Então, a conversa que Deus estava tendo com Abraão era essa. Olha, a minha aliança contigo é que todo homem nascido em tua casa, seja servo, escravo, seja teu filho, não importa. 8 dias de vida tem que cortar o prepúcio, tem que tirar a pele que recobre a glande do órgão genital. Então, nesse sentido, a aliança de Deus estava na carne. Então, não era algo ruim, né? Então, o coração, por exemplo, que é algo da carne, como símbolo aí do arrependimento, né? Em Jeremias 4:4, a gente lê: circuncidai-vos ao Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá, habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha sair como fogo e arda de modo que não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Então você tem aí uma circuncisão, né, do coração, claro, num sentido muito mais simbólico, mas ainda assim falando em relação à carne. Aqui tem o famoso versículo de Ezequiel 26, no capítulo 36, onde fala que o Senhor vai tirar o coração de pedra e no local colocar um coração de carne. E, para a gente encerrar tudo isso, você tem 1 Coríntios 15, que a gente vai ler com um pouco mais de calma daqui a pouco, que mostra que há a necessidade da ressurreição do corpo. Até hoje, algumas pessoas ainda param e perguntam para quê? Né? O corpo já morreu, a alma já está com Deus, deixa lá no céu, toca a vida, para que você vai pensar em ressurreição? Né? Mostra a importância do corpo que Deus te deu. Né? Jesus morreu, né?
Não podia ter ficado, a alma de Jesus voltou para o céu, pronto, depois ele volta só com a alma mesmo. Não, o corpo ele é importante. Tá? Então existe dentro dos planos de Deus, tudo aquilo que ele criou é bom e nada é descartado. De maneira que no último dia, todos ressuscitarão, né? Tanto os mortos em Cristo, quanto aqueles que vão ser julgados aí ao inferno, mas a ressurreição da carne, ela vai acontecer. Bom, aqui alguns pequenos versículos, né, onde a Bíblia diz que, embora o pecado ele habite na carne, o cristão regenerado ele não anda segundo a carne, né, ele não deve praticar as obras da carne. Em relação a Jesus, né, a palavra carne está relacionada principalmente à sua encarnação, como João dizendo, e o verbo se fez carne. Né? Se eu não tiver aqui escrito errado novamente, João capítulo 1, versículo 14. Bom, eu tinha dito que alguns teólogos encaram de maneira diferente corpo e carne. Na visão, por exemplo, do J.A.T. Robinson, né, se eu não me lembro aqui o nome completo dele, na carne não pode habitar nada de bom, a carne é onde está o pecado, na carne não tem nada que preste. Agora, o corpo não, o corpo é diferente. O corpo é o templo do Espírito Santo, o corpo vai ser regenerado, o corpo vai ser ressurreto. Então, para alguns teólogos que têm essa visão, carne é diferente de corpo. Tá? Mas a gente entende que corpo e carne é a mesma coisa. São apenas duas palavras diferentes em que é utilizado de maneira diferente para cada situação. Bom, e aqui a gente já vai caminhando para o final em relação ao corpo, né? Após a morte, ao corpo, por conta da morte e da ressurreição, por conta das características desse corpo pós-ressurreição, que às vezes é uma coisa que gera um pouco de dúvida. Então a gente tem aí que após a morte o corpo é considerado adormecido, aguardando a vinda do Senhor. Então tem aquele famoso texto que eu deixei aí, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 16, que vai dizer que nós não precederemos aos que dormem, né? Mas quando o Senhor vier, com um rijo clamor de trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados, né, ao encontrar com o Senhor nas nuvens. Então, existe aí uma expectativa de que aqueles que morreram vão ressuscitar quando o Senhor voltar. Bom, e a partir de 1 Coríntios 15, 35, Paulo vai descrever esse corpo ressurreto, né, que, na visão de alguns teólogos, vai ser um corpo material, na visão de outros vai ser um corpo espiritual. Aqueles que acreditam que vai ser um corpo material vai dizer, a Bíblia diz que é um corpo espiritual, mas por que é um corpo material regido pelo Espírito? Mas ambos concordam que vai ser um corpo imortal, preparado para o céu, com características diferentes daquelas que temos. Então vamos dar uma olhadinha, antes que o nosso tempo aqui acabe, já que a gente está falando sobre corpo, vamos falar um pouco sobre o corpo ressurreto. Deixa eu só pesquisar aqui. 1 Coríntios 15, do 39 em diante. Então, nem toda carne é uma mesma carne, né? Versículo 39 aí. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, dos peixes e das aves. 40. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Esses corpos celestes ainda não são os dos anjos, tá? Aí ele explica no 41. Uma é a glória do sol, outra da lua, outra das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também há ressurreição dentre os mortos. Semeia-se corpo em corrupção, o nosso, né? Em deteriorização. Eita, se tivesse um corte aqui seria ótimo fazer, mas não temos. Ressuscitará em incorrupção.
semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Aqui Paulo está respondendo aquela pergunta, mas muitos perguntarão, como ressuscitaremos? Com que corpo viremos? Né? Então Paulo está dando uma descrição, detalhe por detalhe, como vai ser os nossos corpos pós-ressurreição. Então ele lista tudo que tem de ruim nos nossos corpos, corrupção, ignomínia, fraqueza, ele lista tudo aquilo que a gente reclama já cotidianamente. E ele já fala, vai ser o oposto. Né? Então, uma alegria aí, uma esperança para a ressurreição. E aí ele fala, olha, se tem corpo natural, também tem corpo espiritual. E aí ele vai dar sequência, né? Assim, no 45 mesmo. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, Jesus, né? Em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Primeiro o homem da terra é terreno, segundo o homem, o Senhor é do céu. Então aqui a referência para a ressurreição é Jesus. E esse é um dos motivos que faz algumas pessoas, alguns teólogos acreditarem que o corpo vai ser físico e material. Porque Jesus, quando ressuscitou, embora ele tivesse um corpo diferente, né, o corpo ressuscitado de Jesus, ele tinha um corpo físico, um corpo que as pessoas podiam tocar nas feridas e no lado dele, um corpo que comia pão com peixe, né? Então, embora fosse um corpo espiritual, ou um corpo ressurreto, tinha características físicas. E é aí que alguns acabam entrando nesses debates, né? Então, ele vai seguir, né? Qual terreno, tais são também os terrestres, e qual celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então esses são os versículos de 1 Coríntios que traz essa ideia do corpo ressurreto. E como eu comentei, né, finalizando esses slides, a base para Paulo em 1 Coríntios 15, para falar do corpo do crente ressurreto, é a ressurreição do Cristo. E como que era o corpo de Jesus após a ressurreição? Vamos lembrar. As mulheres vão ao sepulcro e Jesus aparece para elas. O que elas fazem? Se jogam aos pés deles? Não. Elas perguntam, achando que era o jardineiro, aonde colocou o corpo do nosso Senhor? Então eles não reconhecem imediatamente. Os discípulos estão caminhando para Emaús. Jesus aparece no caminho do lado deles e eles conversam durante o caminho inteiro, vão para casa, sentam na mesa. E eles só reconhecem Jesus no partir do pão. Então havia ali algum teor de diferença, né? Pedro voltou para a pesca, Jesus está na praia e grita, joga a rede do outro lado. Eles só se dão conta que é Jesus quando eles puxam a rede cheia de peixe, e com certeza toca na memória ali, e lembram que foi o primeiro milagre da multiplicação dos peixes, né? Da pesca maravilhosa, melhor dizendo, que foi uma ocasião anterior. Mas, aparentemente, havia-se uma dificuldade em reconhecer Jesus de imediato, porque seria alguma diferença, né, nas suas características. A gente tem aí, atravessava portas e paredes, né? Um versículo que diz que eles estavam trancados num determinado local, com as portas fechadas, e Jesus apareceu no meio deles. Coisas que antes da morte e ressurreição não acontecia. Percorrer grande distância, ele estava com os discípulos em Emaús, aí já aparece em outro lugar, praticamente no mesmo momento. Então você tem algumas características sobrenaturais aí no corpo de Jesus pós-ressurreição, mesmo que ainda sendo visto como um corpo de carne. E aí, para a gente finalizar, o autor nos lega 5 censos em relação ao que nos diferencia dos animais, né? Focamos muito aqui no nosso corpo de carne, o corpo de carne e o corpo ressurreto.
E não falamos muito ainda sobre alma e espírito, eu vou deixar isso para um outro momento, mas existe, por exemplo, alguns sensos que nos diferenciam dos animais, sendo eles o psicológico, senso sociológico, o de moralidade, né, o filosófico e o de religiosidade, que seria, resumidamente, né, o psicológico, capacidade de ter uma alma, um espírito, um lado racional, né, o sociológico, a necessidade de estar no meio da sociedade, de depender da sociedade, de ser aceito, necessidade de pertença, de fazer alguma coisa, de contribuir, que diferente do animal, que embora muitos deles vivam apenas em grupo, eles fazem o necessário para a sobrevivência, né? O homem ele tem praticamente, dentro daquele versículo, né, não é bom que o homem esteja só, essa necessidade de dar a sua contribuição, de pertencer, de ser igual, de fazer alguma coisa relevante no meio dos seus. Então existe esse senso sociológico. O senso de moralidade, né? Um animal não pensa no que é certo ou o que é errado, ele age por instinto. O homem já questiona o que é certo, o que é errado, o que é bom para viver em sociedade, o que é melhor, o que é pior, quais são as regras. As regras precisam ser mudadas? Aí vem o senso filosófico, né? Capacidade de crítica, capacidade de autoanálise, capacidade de questionar as regras, de questionar o governo, de questionar por que as coisas são como são e de pensar e repensar sempre coisas novas. E o senso de religiosidade, que é a questão da busca por Deus, né? O homem é o único animal que tem essa necessidade de ter um Deus, seja dentro do monoteísmo, do politeísmo. Parece que existe sempre uma angústia dentro do homem de encontrar o seu Criador, de descobrir quem que fez tudo o que fez. A apostila desse mês começa com esses questionamentos, né? A antropologia estuda o homem naturalmente à luz da ciência biológica, como um animal que veio de uma evolução, e nisso você acaba, né, nas principais linhas, negando a existência de um criador. Mas o primeiro argumento é: toda música só é feita por causa de um músico, o quadro só existe por causa de um pintor. Logo, o homem, a terra, tudo aquilo que lhe cerca teria sido feito por alguém, né? Não tem como vir do nada. E esse seria o senso de religiosidade. O homem ele sente a necessidade de buscar a Deus e de reconhecê-lo. Pessoal, é isso. Eu já falei demais, tá? Semana que vem a gente vai tentar entrar em alguns assuntos mais específicos dentro da antropologia. A antropologia é uma matéria que você pode pegar livros diferentes, a maioria dos livros vai tratar sobre assuntos diferentes, vai focar uma coisa ou outra, como tricotomia ou dicotomia, como algo em comum entre eles, mas cada autor trabalha a questão da antropologia mais para uns pontos, outros trabalham mais para outros, tá? Mas é sempre um tema muito interessante para vocês estarem aí pesquisando. Tá bom? Então é isso. Tenha um ótimo dia ou uma ótima noite, dependendo do horário que você está assistindo. E até o próximo.